Lucas capítulo 10, versículo 13. Todos acharam? Amém? E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar. Deus seja louvado nesta noite. Se você ler esse texto da palavra de Deus, você vai ver que a palavra de Deus, ela nos fala que esta mulher, ela era uma filha de Abraão. Ou seja, esta mulher era uma mulher judia, uma mulher crente, uma mulher que servia a Deus. E a palavra de Deus nos diz que há 18 anos ela sofria de uma enfermidade. Nós vemos aqui problemas em um lar cristão. Isso, meus irmãos, nos mostra que ninguém está isento de passar por problemas, por dificuldades, ou às vezes por momentos de enfermidade. Por mais espiritual que a pessoa seja, por mais fiel que a pessoa seja a Deus, nós sabemos que ninguém está isento de passar por problemas. Até mesmo Jesus, ele disse: olha, neste mundo passarão por aflições, mas Jesus, ele disse: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ele estava nos dizendo para nós que nós iríamos também passar por aflições, por dificuldades, por momentos difíceis, porque os problemas, eles vêm para todos. Não são os problemas que nos derrotam. Se os problemas nos derrotassem, então derrotaria a todos, porque todos estão sujeitos a passar por dificuldades nesta vida. O que nos derrota, meus irmãos, é a nossa atitude diante dos problemas. De acordo com a nossa atitude, ou nós levamos Deus a agir ao nosso favor, ou de acordo com a nossa atitude, nós vamos impedir Deus de agir em nossas vidas. Por isso, nós precisamos ter uma atitude que venha provocar o milagre. Precisamos ter uma atitude de fé, uma atitude que venha atrair a atenção de Deus, uma atitude que venha atrair o poder de Deus sobre as nossas vidas. Nós cristãos precisamos chamar a atenção de Deus através de atitudes de fé. A Bíblia, ela não relata quando esse espírito de enfermidade entrou na vida desta mulher, mas provavelmente na sua juventude, na melhor fase da vida, na fase em que a mulher mais se preocupa com a sua aparência, com a sua beleza,
aquele espírito de enfermidade entrou na vida dela, causando ali tristeza, causando vergonha, causando constrangimento, levando aquela mulher a andar curvada e não poder de maneira nenhuma se endireitar. Diz a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que Jesus ele estava ensinando naquela sinagoga. E a palavra diz que Jesus, então, vendo aquela mulher, Jesus, ele chamou-a a si. A palavra nos mostra que Jesus, ele vê aquela mulher. Eu acredito, meus irmãos, que Jesus, ele não só viu a condição externa daquela mulher, eu acredito que Jesus, ele não só viu ali a curvatura na sua espinha dorsal, eu acredito que Jesus, ele viu também a sua condição interior. Jesus, ele vê também o estado de alma daquela mulher. Eu acredito que Jesus, no seu espírito, Jesus, ele vê agora todo sofrimento que aquela mulher havia passado. Jesus, ele vê o seu sofrimento, Jesus vê a sua vergonha, Jesus vê o seu constrangimento. Jesus, no seu espírito, eu acredito que ele tem o conhecimento de todo o sofrimento que aquela mulher havia passado e estava passando. O Senhor, ele conhece o nosso sofrimento. A palavra de Deus também nos fala no Evangelho de João, no capítulo 5, a respeito daquele paralítico que estava no tanque de Betesda. A palavra do Senhor diz que havia ali um homem que há 38 anos ele estava paralítico, e a Bíblia nos diz que Jesus, vendo este e sabendo do seu estado, Jesus, ele vê aquele homem, e Jesus, ele sabia do seu estado. Jesus conhecia o seu sofrimento, Jesus sabia do seu sofrimento prolongado. E Jesus chega para aquele homem e diz: queres ficar são? E ele diz: Senhor, não há homem algum que quando a água é agitada me coloca no tanque, mas enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Jesus então diz para ele: levanta-te, toma a tua cama e anda. E aquele homem logo se levantou. Jesus, ele veio para colocar um ponto final no sofrimento humano. Jesus, Deus, ele não se agrada em ver o nosso sofrimento. Jesus, ele disse: olha, até quando eu estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? O Senhor não quer o seu sofrimento, ele não quer o sofrimento do seu povo, ele não quer o sofrimento dos seus filhos. Deus, ele é o nosso Pai, Deus é o Pai dos espíritos. Qual é o pai que quer ver o seu filho sofrendo, quer ver os seus filhos passando por necessidade, quer ver os seus filhos enfermos, doentes? Nenhum pai terreno, ele quer ver os seus filhos sofrendo. Jesus mesmo, ele disse: olha, se vós que sois maus, vocês querem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus, o vosso Pai, vos dará bens àqueles que lhe pedirem. Deus, ele quer dar a você coisas boas. Você acredita nisso?
A palavra de Deus, ela diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, ele vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus quer dar a você boas dádivas, Deus quer dar a você dons perfeitos, Deus quer abençoar você, Deus quer aliviar o seu sofrimento. Ele nos convida e Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para as vossas almas. Deus quer que o seu povo encontre o descanso. Deus quer que o seu povo encontre o alívio do sofrimento. O Senhor quer aliviar o nosso sofrimento. A palavra de Deus, ela nos diz, meus queridos, que o Senhor, Ele também está com os seus olhos sobre o justo. Deus tem visto também o seu sofrimento. O Senhor tem visto o seu sofrimento, o Senhor tem visto a sua luta, o Senhor tem visto a sua dificuldade, o Senhor tem visto o seu problema, o Senhor tem visto às vezes a sua luta com um filho que às vezes está nas drogas, no vício. Deus tem visto as lágrimas que você tem derramado às vezes por um filho que está na cadeia, numa prisão. Deus é o Deus que tem visto o nosso sofrimento. Nada está oculto diante dos olhos de Deus. O Senhor tem visto as suas lágrimas, Ele tem visto quantas vezes você tem chorado, às vezes sozinho, sozinha, às vezes durante a noite você tem derramado as suas lágrimas em oração diante de Deus. Deus, Ele tem visto todo o seu sofrimento. Deus é o Deus que tem visto também a sua fidelidade. Deus tem visto a sua fidelidade na obra de Deus. Deus tem visto o seu compromisso na obra de Deus. Deus é o Pai Todo-Poderoso que tem visto o teu trabalho, a sua luta. Nada está oculto diante de Deus. O Senhor diz para o anjo da igreja de Éfeso, ali em Apocalipse, ele disse assim: olha, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência. Nada, meus irmãos, escapa diante do olhar de Deus. Ele vê o teu trabalho, Ele vê a tua luta, Ele vê a tua paciência, Ele vê as obras que você tem feito em prol da obra de Deus, no reino de Deus. Deus tem contemplado todas as coisas. Deus tem visto. Deus tem visto quantas vezes você tem orado, quantas vezes você tem batalhado em oração pela causa do Mestre, pela igreja, pelas almas, pela salvação das pessoas. Deus tem visto. Nada está oculto diante dos olhos do Senhor. E a palavra de Deus então nos diz que Jesus, vendo aquela mulher, Jesus chamou aquela mulher a si. Jesus, ele disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E Jesus impôs as mãos sobre ela, e logo ela se endireitou e começou ali a glorificar a Deus. A palavra diz que Jesus chamou ela. Jesus tomou a iniciativa. Jesus, Ele quem tomou a iniciativa. Jesus nos mostra aqui o quanto o Senhor, Ele quer nos curar. Nós vemos na atitude de Jesus o quanto Deus, Ele quer nos curar. Jesus, Ele veio para fazer a vontade de Deus. Jesus disse: eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então toda atitude de Jesus, nós podemos ver nas atitudes de Jesus a vontade de Deus em ação.
Através das atitudes de Jesus, você vê a vontade de Deus em ação. Quando Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, ia passando com os seus discípulos, a palavra de Deus diz que havia ali um leproso que veio correndo e o adorou e disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor bem pode tornar-me limpo. Jesus disse: eu quero, e estendeu as suas mãos e o tocou, e ele ficou purificado. Às vezes você tem alguma dúvida a respeito da vontade de Deus na sua vida. Às vezes você que está enferma, às vezes você tem alguma dúvida e fala: mas será que Deus quer curar a minha enfermidade? Esse leproso, ele também chega diante de Jesus num estado de dúvida. Ele diz: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Sei aqui é um estado de dúvida. O ser na oração indica que nós não temos uma certeza da vontade de Deus. Jesus, ali no Getsêmani, ele orou a Deus e disse: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Mas ali não era uma oração de petição, ali era uma oração de consagração. Jesus estava orando uma oração de entrega, ele estava se consagrando à vontade de Deus. Jesus, ele queria fazer a vontade de Deus, seja o que fosse. Jesus queria agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Por isso ele orou, usando um ser, e disse: se for da tua vontade. Mas quando nós estamos fazendo uma oração de petição, nós não devemos usar o ser, se for da tua vontade. Aqui Jesus, a primeira coisa que ele fez foi já logo eliminar a dúvida. Jesus disse: eu quero. Deus quer curar você. Deus quer curar. Deus quer curar seus filhos, sua família. Deus, Ele quer curar o seu povo. A palavra de Deus diz no Salmo 103 que é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, Ele que sara todas as nossas enfermidades. Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Deus que nos sara, Ele é o Deus que nos diz que nenhuma das enfermidades que eu pus sobre o egípcio eu colocarei sobre vós, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém? Ele é o Jeová Rafá, Ele é o Deus que nos sara, Ele é o Deus que nos cura, Ele é o Deus que nos liberta. Então Jesus, ele disse: eu quero. E Jesus estendeu as mãos, tocou nele e disse: seja limpo. E ele ficou purificado. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é curar o seu povo. A vontade de Deus é restaurar o seu povo. A vontade de Deus é que o seu povo seja curado, que o seu povo seja liberto, que o seu povo seja restaurado. E aquela mulher, então, ela foi tocada. Jesus tocou nela e ela se endireitou, e ela começou a glorificar a Deus. Queridos, 18 anos aquela mulher andava curvada. 18 anos ela não podia se endireitar de maneira nenhuma. Mas Jesus disse uma palavra. Jesus disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Jesus, ele estava tão pleno do Espírito Santo, Jesus estava tão cheio do Espírito Santo, que enfermidade nenhuma podia resistir à sua palavra. Jesus, quando disse para ela: mulher, estás livre da tua enfermidade, impôs as mãos sobre ela, ela se endireitou instantaneamente e começou a glorificar a Deus. Nessa noite, às vezes você também tem se curvado, às vezes você tem se curvado diante dos problemas, às vezes você tem se curvado diante das dificuldades,
Às vezes você tem se curvado diante de uma enfermidade, às vezes você tem se curvado diante de alguns desafios, você tem se curvado às vezes diante de alguma decepção, de alguma frustração, às vezes você se curvou diante de uma calúnia que levantaram de você, que falaram às vezes de uma mentira, que falaram, você também se curvou. Às vezes você tem olhado para baixo. Olhar para baixo é uma expressão de derrota. Aquela mulher, há 18 anos, ela tinha uma expressão de derrota. Toda pessoa quando está vivendo um momento de uma aparente derrota, a pessoa fica cabisbaixa, a pessoa olha para baixo, a pessoa está sempre olhando para baixo, sempre deprimido ou deprimida. Mas nesta noite, Deus, Ele quer levantar você para uma nova vida. Esse é o tema da mensagem nesta noite. Levantando-se para uma nova vida. Deus, Ele quer levantar você. Deus, Ele quer que você comece a partir de hoje a olhar para aquele que é o autor, para aquele que é o consumador da nossa fé. A palavra diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O salmista, ele diz também, eu elevo os meus olhos para os montes, para o alto, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então Deus, Ele quer que você comece a ver as coisas pela perspectiva de Deus. Hoje Deus quer que você comece a levantar os seus olhos para aquele que é o autor e consumador da tua fé. Olhar para baixo é uma expressão de derrota. Quantas vezes a nossa atitude, ela atrai a derrota. Quantas vezes a nossa atitude, ela admite a derrota. Porque estamos desanimados, estamos cabisbaixo, estamos curvados diante dos problemas. Deus, Ele quer nesta noite que você se levante. Deus, Ele quer que nessa noite você mude a sua postura diante dos problemas. Deus, Ele quer que nesta noite você comece a mudar a sua atitude. A palavra de Deus, ela diz que um abismo, ele chama outro abismo. Então nós temos que mudar a nossa atitude. Deus, quando Ele enviou Josué para poder tomar posse ali das nações, Deus, Ele disse para Josué, ser forte, ser corajoso. Então, queridos, nós sabemos que para poder conquistar as bênçãos de Deus, para poder nos apossar daquilo que é nosso, nós temos que levantar a nossa cabeça, nós temos que ser forte, nós temos que ser corajoso, nós temos, meus queridos, que mudar a nossa postura diante dos problemas. Deus é com você, Deus está com você. Então por isso você pode crer que a vitória é garantida. Deus falou para Josué, Deus disse para ele, eu serei contigo, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Deus disse, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Então, meus queridos, Deus é conosco, por isso nós podemos crer que a vitória está garantida.